Oi, gente, meu nome é Karen, eu sou professora da UF e sou também da família do Fantástico Mundo. A Val me pediu, já que eu sou pesquisadora e tenho contato com muitos pesquisadores e médicos da área, me pediu para fazer um vídeo que informasse a população, as pessoas que acompanham o Fantástico Mundo, sobre a situação. Não estou acostumada com vídeo, mas vou tentar falar coisas importantes, né, que eu acho que são importantes para a gente passar. Fiz um roteiro aqui para não me perder, tá? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é que a situação mundial é muito grave com relação ao coronavírus e ela pode ser muito grave aqui no Brasil também, né, dependendo de como a gente vai lidar com essa situação. Uma coisa importante com relação ao coronavírus é o fato dele ser muito facilmente transmitido de uma pessoa para outra ou até de superfícies para a pessoa, né? É um vírus que sobrevive muitas horas e por dias até em superfícies como madeira, metal, alumínio, borracha. E então você mesmo tocando em algum lugar, no ônibus ou no caixa, no supermercado ou no botão do elevador, você pode ser contaminado. E isso pode ou não se desenvolver na doença, mas você pode se contaminar. E mais uma coisa importante dessa doença é que a pessoa que está contaminada não necessariamente desenvolve um sintoma, mas ela pode contaminar as outras pessoas. E, portanto, tem muita gente, aí você mesmo pode estar contaminado sem saber, porque não tem sintoma nenhum de gripe, e pode estar passando para outras pessoas. Esse é um problema sério, porque a gente não tem um controle de quem está contaminando quem, né? E por isso, esse vírus tem essa característica tão drástica, tão grave, que leva a situações tão graves quanto a gente está vendo pelo mundo, né? E o que tem visto é que o crescimento no número de pessoas contaminadas tem sido de forma exponencial. Então, eu peguei o dado aqui do Brasil, né, dia 26 de fevereiro, a gente tinha uma pessoa contaminada, dia 4 de março, 4 pessoas contaminadas, 8 dias depois. No dia 8 de março, 8 dias depois, então, 52 pessoas. Dia 19 de março, 8 dias depois, tinha já 621 pessoas. Um dia depois, dia 20 de março, tinha 904 pessoas. E a expectativa para amanhã é de 1.272 pessoas, mais ou menos, né? Então, o fato dessa contaminação acontecer por pessoas que não estão com sintomas e, na verdade, acontecer de 1 para 2 a 4, 5 pessoas, faz com que esse número de contaminados seja exponencialmente, né? Cresça exponencialmente. E mais uma coisa que é bem importante, esse número que eu falei aqui é o número de pessoas que foram comprovadamente contaminadas, né? Que fizeram o teste e deram positivo. O problema é que no Brasil a gente só está testando pessoas que têm sintomas agudos, que é a febre alta e a dificuldade respiratória. Pessoas que têm sintomas leves, de um resfriado leve, podem estar com Covid-19, né, o coronavírus, e não estão sendo testadas. Então, esse número provavelmente é muito maior do que a gente acha que é, tá? Aproximadamente, então, 80% das pessoas contaminadas não vão apresentar sintomas. Então, a gente, de fato, vai estar lidando com uma doença que a gente não sabe quem está doente. E, portanto, o número de doentes deve ser muito maior do que aquele que eu falei para vocês, né? 15% desses contaminados, dessas pessoas que estão contaminadas, vão desenvolver a doença e mais ou menos 1/3 desses vão desenvolver a doença no estado mais grave, o principal protocolo é a intubação. Precisa de respiradores, né, de oxigênios numa unidade, uma UTI, uma CTI, para tratar, que é a única maneira de salvar, e foi a melhor maneira também,
que encontraram de diminuir a disseminação dessa doença para os profissionais de saúde, né? Que existem outras maneiras, como aquela máscara que se coloca, mas ela é muito perigosa, porque ela sai dali gotículas contaminadas que contaminam os profissionais de saúde que estão em contato com os pacientes. Então, esses respiradores são bem importantes. E aí tem uma previsão que foi feita no dia 13/3, no Rio de Janeiro, que nesse dia a gente tinha um determinado número de pacientes e se isso fosse crescendo como o esperado, exponencialmente, no dia 4 de abril a gente teria 24 mil casos. Dentro desses 24 mil casos, 3.600 seriam internados, que seriam os 15%, e 1.200 precisariam de respiradores, né? Então, o problema maior dessa crise é que a gente provavelmente vai alcançar um limite do nosso sistema de saúde. A expectativa, se a gente não conseguir barrar esse crescimento, é de que a gente não tenha simplesmente leitos e respiradores para todos os doentes que vão precisar. E que os hospitais vão estar lotados, os profissionais de saúde vão estar assoberbados, vão estar muito ocupados com esses doentes, e outras pessoas com doenças outras, né, uma apendicite, por exemplo, vão chegar no hospital e não vão conseguir ser atendidas, e então, a gente pode ter mais mortes, além das mortes do Covid-19, em função desse limite que o sistema de saúde da gente, privado e público, tá? Isso já é contando com todo o nosso sistema de saúde. E esse é o maior problema. E a única chance que a gente tem, a princípio, de diminuir isso, essa curva, essa quantidade de pessoas doentes que vão precisar dos respiradores, é o confinamento. E isso é uma parte que o Brasil tem de sorte, né, podemos dizer assim, porque a gente tem a experiência dos outros países para a gente aprender, né? Então, na Itália, na Espanha, onde o confinamento foi feito muito tardiamente, então, não estou lembrando de cor as datas aqui, mas eu acho que na Itália foi 7 dias depois do 40º caso, e na Espanha foi 11 dias depois do 50º caso. Isso, exatamente. E, portanto, nesses países, a gravidade da situação é tão grande que eles estão simplesmente, realmente ultrapassados do limite do sistema de saúde. Então, essa semana na Itália, eles chegaram no ponto que eles simplesmente não estão conseguindo mais internar idosos acima de 80 anos. Os idosos que estão com coronavírus graves, eles não podem mais ser internados porque não tem mais leito. Eles estão com os hospitais, a emergência, eles transformaram todo o hospital como se fossem leitos de UTIs. Tem vídeos na internet aí para vocês verem. É uma situação tristíssima, porque o confinamento, provavelmente, né, um dos principais motivos foi porque o confinamento foi anunciado e estabelecido muito tardiamente. Em outros países, como a Coreia do Sul, por exemplo, que a contaminação o espalhamento dessa contaminação foi muito menor, uma das principais coisas que eles fizeram foi o confinamento o mais rápido possível. Madrid também, né? Então, Madrid também foi bem grave, que eu falei da Espanha, foi em Madrid o primeiro estabelecimento de confinamento. Então, a previsão, dependendo de o que o Brasil vai fazer com relação ao confinamento, pode ser pior ou melhor, dependendo do exemplo que a gente vai seguir, né? E certamente o melhor exemplo é confinar o mais rápido possível. Aqui em Niterói a gente já está no Rio de Janeiro, em Niterói, a gente já está com esse confinamento parcial, né? Então, as escolas pararam, depois os shoppings foi proibido de ir ao shopping, as academias de ginásticas foi determinado o fechamento e assim por diante. Mas a gente sabe que ainda tem muita gente na rua e essa é a única coisa que depende da gente, né? Depende de cada um de nós. A gente precisa entender a importância do confinamento, tá? Para que
esse número de doentes não chegue no nível que eu comentei anteriormente, que ultrapasse a capacidade do nosso sistema de saúde e, portanto, a gente chegue num nível da Itália que simplesmente os médicos decidem se quem vai ser entubado, quem vai para um respirador e quem não vai, porque simplesmente não tem para todo mundo. Além do confinamento, então, uma outra coisa importante é que as pessoas que estão com sintomas leves não irem aos hospitais, tá? Por favor, fique em casa. Só vai ao hospital quem está com febre alta e começou a ter dificuldade respiratória. E esses casos, sim, precisa ir para o hospital. E se você precisar sair para ir na farmácia ou no supermercado, a gente precisa de alguns cuidados, né? Então, cuidado para você não se contaminar. Então, o uso de máscara não é indicado para quem não tem sintoma, porque ela não te protege totalmente. Se alguém espirra do seu lado, pode não ir onde está a máscara, mas vai, por exemplo, ao redor dos olhos, na testa, e depois você passa a mão na testa e pode se contaminar. Então, a máscara é importante para quem tem sintomas de gripe, né? Para quem está espirrando, para quem está tossindo, para evitar a transmissão. E se você tocar em qualquer lugar, é importante passar o álcool gel ou álcool 70% líquido, que é menos efetivo do que o álcool gel, porque ele evapora mais rápido, mas também é efetivo, ou lavar a mão com água e sabão. Muito bem lavado. Ao retornar para casa, você tira o sapato, não entra com o seu sapato em casa, bota ele para desinfetar com veja, com água e sabão mesmo, vai direto para o banho, roupa para lavar, toma banho completo e aí sim você está desinfectado, né? E aí você não transmite e não se infecta mesmo, né? Na verdade, não se contamina de fato com a doença. Se você espirrar, às vezes as pessoas têm rinite e tal, mas a gente não sabe se a gente está ou não com a doença. Se você espirrar, usa o cotovelo, né? E não a mão, porque a mão a gente bota na boca, a gente toca o rosto sem perceber muitas vezes durante o dia, a gente acaba tocando nos ambientes e acaba contaminando as pessoas, né? Com o cotovelo isso é mais difícil. Limpa o celular, que é um local onde pode também estar contaminado, né? Especialmente se você sair de casa. Quando chegar a compra, ou você chegar com as compras, ou ela for entregue na sua casa, higienize os produtos, né? Os plásticos, tudo, água e sabão, ou veja, qualquer coisa, na verdade, de limpeza serve para fazer isso, tá? Todo mundo deve ter ouvido falar que os idosos são grupo de risco. Grupo de risco significa que eles desenvolvem a fase aguda e mais grave da doença, mas todo mundo é capaz de se contaminar e de transmitir. E esse é um recado mais para o pessoal mais jovem, né? Que a impressão é que não tem nada a ver com essa história, mas na verdade vocês são grandes contaminantes, apesar de não serem grupo de risco. Então, no Rio de Janeiro, hoje, um dado de hoje, né, do Rio de Janeiro, não sei se vocês vão conseguir ver, mas na verdade a quantidade maior de contaminados é de pessoas mais jovens, entre 20 e 49 anos. Então, na verdade, é importante que essas pessoas jovens, elas tenham consciência de que, apesar de elas não serem grupo de riscos que vão desenvolver a doença, elas são pessoas, como aqui no Rio está acontecendo, altamente contamináveis e altamente transmissíveis, né? São capazes de transmitir. Niterói tem sido exemplo, né? Já saiu aí em jornais do exterior, inclusive, com tudo que tem feito, principalmente com relação ao confinamento, mas não só com relação ao confinamento, isso é bem importante. E a partir de segunda-feira, eu vi o vídeo do prefeito agora, a partir de segunda-feira vai estabelecer confinamento mesmo, com só poucas coisas abertas. Isso é bem importante, tá? A gente precisa apoiar essa atitude. E só para terminar, eu falei de coisas que a gente pode fazer, né? Uma delas é não sair comprando cloroquina, hidroxicloroquina, né? Que saiu aí, que é um remédio que pode ser usado para a Covid-19, mas não é exatamente assim. Os dados eram preliminares e eram pacientes graves, já
com respiradores, não respondendo a nenhum tratamento. Não tem nenhum dado comprovando que a cloroquina previne o desenvolvimento do quadro agudo. Tá? Ela não previne, ela foi usada num protocolo como se fosse um desespero, né? Não tem mais nada para fazer, e nesse protocolo os dados preliminares sugerem que ela tem uma ação importante. Então, ela, na verdade, só foi usada nesse caso através da equipe médica que decidiu, não é uma decisão pessoal. A cloroquina ela é usada para muitas doenças, principalmente as autoimunes, como lúpus, e as pessoas estão ficando sem esse remédio porque outras estão comprando para o Covid-19, que não tem nenhuma comprovação científica de que é possível tratar. E outra coisa que eu acho importante de falar é que a gente tem que cobrar do governo federal um maior aporte financeiro para o SUS, para aumentar o número de leitos, porque a gente vai passar por muitos meses aí por essa crise, né? Espero que o confinamento seja levado a sério, mas ele tinha que ter acontecido antes para a gente não ter uma crise real, que eu acho que vai acontecer pelos dados que existem, né, para melhorar as condições dos profissionais de saúde. Então, tem muitos profissionais de saúde que não estão ainda com acesso total a equipamentos de proteção individual, os EPIs, né, e isso não pode acontecer, a gente precisa de investimento para isso. Dar suporte financeiro aos vulneráveis, né? Então tem gente, faxineiras que trabalham fora, são diaristas, entre outros profissionais liberais, né, que vão ter que ficar confinados e não vão estar ganhando o seu dinheiro, né? E portanto eles vão estar ainda mais vulneráveis e vão precisar de aporte financeiro. Isso é a função do governo federal, a gente precisava muito pressionar para isso. E também para financiar as pesquisas e a produção de kits pelas instituições de pesquisa, especialmente a Fiocruz, né? Eu tenho vários conhecidos da Fiocruz, eles estão trabalhando arduamente na produção de kits, mas na verdade a nossa ciência está sendo sucateada há anos, né? Desde 2015, 2014, e na verdade essa crise do coronavírus encontrou a Fiocruz já durante essa crise, né? Então a gente precisa muito de recurso financeiro para a Fiocruz. E finalmente, para a saúde mental de todo mundo, a gente precisa estabelecer uma rotina diária. A gente precisa fazer exercício. Então, o Fantástico Mundo, né? A Val tá fazendo lives 7 horas da manhã e 7 horas da noite, em dias alternados. E eu tô fazendo, né? Todo mundo do Fantástico Mundo tá fazendo. É muito importante. Tem várias outras pessoas e academias, enfim, fazendo isso. É bem importante. Procure a sua atividade e que você goste mais para fazer. E leia livros, medite, procure alguma coisa que você sempre quis fazer e não teve oportunidade para fazer. Tenha mais tempo com a sua família, né, seus filhos. Eu tenho 2 filhas, então eu tenho oportunidade maior de fazer isso ainda. Ligue para os seus amigos, para os seus familiares por ligação de vídeo. A interação social é muito importante para os humanos. Então, embora a gente não esteja, né, ao vivo, tocando, que também é bem importante para os humanos, mas a interação social, e por isso a live do Fantástico Mundo é sensacional, porque a gente vê a Val falando, enfim, e essa interação social é importante para os humanos, tá? Então, busquem essa interação social, aproveitando o que a gente tem de bom, que é a tecnologia, uma parte da tecnologia, tá? Enfim, acabou ficando enorme meu vídeo. A Val usa do jeito que ela quiser. Eu agradeço a oportunidade. Na verdade, estou falando em nome, né, como professora universitária, porque sou do Fantástico Mundo, mas tem muitas outras pessoas, pesquisadores das universidades e da Fiocruz, que poderiam estar falando até melhor que eu, mas eu agradeço a oportunidade de ter esse canal e de pertencer à família Fantástico Mundo. Um beijo para todo mundo no nosso confinamento. Isso vai passar, vai dar tudo certo, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Beijo, tchau.